Olá, meu nome é Andrei Santos e esse é o meu vídeo de apresentação da avaliação 3 de computação gráfica do professor Bianchi. Então, esse aqui é o meu projeto, né? Você pode clonar o repositório lá do link do GitHub. Para executar, basta abrir um terminal, digitar Docker Compose app e ele vai subir os containers. Então, a aplicação já está no ar. E antes da gente mostrar a aplicação funcionando, eu vou dar uma passada aqui no código bem rápido, só para mostrar como foi que eu fiz. Então, eu separei o front-end em Vue.js e o back-end no Spring Boot. Então, o Vue é bom para projetos simples, né? Porque ele junta tudo num arquivo só. Então, a gente tem aqui a pasta JavaScript, aqui embaixo vai ter o HTML e, por último, a gente tem os estilos CSS. Aqui a gente tem uma service simples, comunicando com o back-end, né? Que está aqui em Java Spring Boot. No nosso back-end, a gente tem um controlador, um único controlador para toda a aplicação, que recebe os diferentes parâmetros, né, de algoritmo que ele quer executar. E aí, na implementação da service, aqui, né, ele faz os cálculos. Então, é bem fácil de ver como é que foi implementado cada algoritmo. Então, assim está a nossa aplicação. Agora eu vou dar uma demonstração do software funcionando. Então, isso aqui é o nosso sistema, né? No caso, ele é apenas um Canva bem simples, com um plano cartesiano, e aqui do lado um painel onde você pode alterar os parâmetros e ver as coisas acontecendo. Então, o primeiro algoritmo que a gente vai utilizar vai ser o Bresenham. O Bresenham é o algoritmo mais simples, né, da nossa disciplina, é logo o que a gente aprende no início. Ele é um algoritmo para desenhar retas. Ele tem uma característica interessante que ele só utiliza números inteiros, né? Isso daí salva bastante processamento e ele vai usando uma variável de decisão para decidir se a reta vai para o eixo X ou para o eixo Y, né? Se ela vai andar para o lado ou se ela vai andar para cima. Então, para essas coordenadas aqui, a gente tem uma reta bem simples, né? Que seria essa reta aqui. É claro, se a gente mudar as coordenadas, a gente pode ver o formato da reta alterando um pouco. Então, por exemplo, se eu aumentar o meu Y, a minha reta ela vai ficar um pouco mais acima, né? Se o X for mais dominante, vamos dizer assim, 5 para 3, a reta ela já vai ficar mais, digamos assim, mais para baixo, né? Então, basicamente esse é o raciocínio do Bresenham. Depois do Bresenham, a gente vai fazer os testes aqui do algoritmo de círculo. O círculo ele é interessante que ele utiliza a equação da circunferência, né? Mas ele calcula os pixels apenas no primeiro octante. Depois que ele faz esses cálculos, ele vai fazer as reflexões, né? Para os outros 7 octantes, no objetivo de reduzir o tempo de processamento, né? Poder de processamento necessário. Então, por exemplo, para essas coordenadas aqui, a gente vai ter um círculo dos mais simples, né? Um círculo com o centro dele na origem e o raio igual a 4. Agora, se a gente aumentar o raio, o círculo vai aumentando de tamanho, né? Então, mais ou menos é isso aí, aí os parâmetros do círculo. Além do círculo, a gente tem a elipse. A elipse é um pouco diferente do círculo. Por quê? Porque ela se diferencia na questão da deformação, né? Da inclinação da curva tangencial. Então, ela acaba tendo dois raios, o raio X e o raio Y, que é um raio tanto horizontal quanto vertical, né? Então, aqui a gente tem uma elipse bem simples, começando com o centro na origem, e o raio X igual a 6 e o raio Y igual a 3. Agora, se a gente alterar esses parâmetros de raio, a gente vai ver o formato, né, da elipse sendo deformado tanto para um lado quanto para o outro. Então, se eu aumento o raio Y, a elipse ela tende a ficar mais alta, quando que ele seja bem mais dominante aqui, com 10. Aí ela fica bem mais alta, né? Bem mais esticada. Agora, se eu tiver o raio X como mais dominante, ela vai ficar mais larga, né? Mais para o lado. Ela vai crescer, ó, como ela fica. Entendeu? Então a elipse ela interage, né, com esses dois raios aí para ir alterando o seu formato. Depois desses algoritmos, a gente vai para o algoritmo de polilinha. Polilinha é uma estrutura de repetição que itera sobre um array de vértices. Então, para cada par consecutivo de coordenadas, ele vai invocar internamente o Bresenham, que é o algoritmo das retas, para desenhar a aresta que conecta esses pontos, né? Então, por exemplo, a gente pode passar essas coordenadas aqui, a gente vai ver um resultado bem interessante.
Olha só. Ele desenha exatamente o contorno de um triângulo, né? A gente percebe que o ponto um principal aqui, o primeiro, né, na verdade, ele termina sendo igual ao último. Então, isso aqui, o polilinha, ele vai desenhando o contorno de um triângulo, né, utilizando esse mecanismo aí. Depois do polilinha, a gente tem as curvas de Bézier. As curvas de Bézier é interessante porque até no Paint a gente encontra elas, né? Quando a gente muda ali o formato de traçado de linha, a gente consegue fazer linhas com curvas muito mais maleáveis, né? Então, o Bézier, ele existe com essa função. E ele vai resolvendo funções polinomiais utilizando o polinômio de Bernstein. E aí ele tem um parâmetro, né, que vai variando de 0 a 1 e atua como uma espécie de peso, que vai interpolando a influência dos pontos para gerar o trajeto curvo, que depois é transformado numa matriz de pixels. Então, por exemplo, para essas coordenadas aqui que a gente tem no painel, a gente vai gerar uma linha curva simples, né? E aí a gente alterando esses parâmetros, a gente vê mudanças, né, na linha. Por exemplo, se eu mudar aqui esse parâmetro y, esse y2, ele vai, eu acho que ele vai dar uma aumentada aqui para o lado direito. Uma aumentada assim, quando que, na verdade não, eu teria que aumentar o x aqui, né? Aí ele vem mais para o lado direito. No caso, alterando o y, ele só sobe mais. Então a gente pode ir brincando com esses parâmetros aqui e criando diferentes tipos de curva de Bézier. Então elas são muito importantes aí para a computação gráfica, né? Agora a gente vai usar o algoritmo de preenchimento, né, que é o scanline. É um algoritmo meio que de pintura, né? Você pode pintar aí polígonos, figuras geométricas ou coisas dessa natureza utilizando o scanline. Então, por exemplo, para essas coordenadas que a gente tem aqui, a gente lembrar que a gente desenhou com polilinha um contorno de triângulo. Para essas coordenadas, a gente pode pintar um triângulo, entendeu? Pintar o contorno do triângulo usando esse algoritmo de varredura, né? Ele varre a tela linha por linha no eixo Y, detecta onde ocorrem as interseções com as bordas, né, do polígono que você usou como input, e aí ele ordena essas coordenadas em X e preenche essa matriz de pixels através da ativação do intervalo, né, entre cada par de interseção. Então ele vai ativando esses pontos e vai fazendo esse preenchimento, vai meio que enchendo o polígono. Então, nessas coordenadas aqui, a gente desenhou um triângulo, né, contornado, né, que a gente tinha contornado no triângulo anteriormente, a gente desenhou um triângulo preenchido, que é renderizado como um objeto maciço. Agora, a gente vai para os recortes de linha, né? Então, para recorte de linha, tem esse algoritmo Cohen-Sutherland, que ele vai desenhar uma janela de recorte, né, para poder recortar certas linhas. Ele vai utilizar códigos binários de 4 bits para cada extremidade da reta e vai usar os operadores lógicos AND, que é o OR, né, para rejeitar de vez em quando algumas retas que estão totalmente fora da janela e também para calcular a interseção de retas que cruzam a janela, certo? Então, por exemplo, a gente vai passar algumas coordenadas aqui, -5, -5, 5, 5. Para a reta ser recortada, a gente pode desenhar aqui um -10, -10 e um 10, 10. Vamos checar aqui por último, é mais ou menos isso. Então, ele desenha uma janela de recorte, né? E recorta a reta somente aonde ela está dentro da janela de recorte. Então, a gente tem, por exemplo, um quadradinho que passou da janela, mas o miolo da tela sobreviveu, né? Ficou cortado. Então, essa é mais ou menos a lógica do Cohen-Sutherland. Ele vai detectar se a reta está dentro ou não da janela de recorte. Se não tiver, ele ignora. Se ela estiver parcialmente só, ele vai recortar as pontas que estão do lado de fora e vai renderizar uma figura como essa aqui, com a janela de recorte. Agora a gente vai para o recorte de polígono, que é o Sutherland-Hodgman. Então, para os polígonos, ele passa o conjunto de vértices inteiro por 4 lâminas de corte sequenciais. Cada lâmina vai avaliar se a linha que liga os dois pontos está entrando ou saindo do limite. E assim ele vai gerando novos vértices de interseção para a próxima etapa. Então, por exemplo, na janela de recorte que a gente tem aqui, é a mesma que a gente estava usando, né? O -5, -5, 5, 5. Vai ser esse quadrado aqui. E aí a gente vai passar os seguintes vértices, né, para esse polígono.
Então, quer dizer, eu tenho esse polígono, que na verdade ele é um círculo, e a janela de recorte recortou ele somente nos lugares onde ele está dentro, né, dessa interseção. Então ficou um pouquinho aqui para fora, né, uma metade superior do círculo ficou para fora, mas a maior parte do círculo ficou a metade superior e essa parte aqui lateral do círculo ficaram para o lado de fora, mas o resto do círculo todo ficou dentro da janela de recorte. Agora nós vamos passar para as operações de translação, escala e rotação. Então, por exemplo, a translação ela representa o deslocamento, né, de um polígono. Você quer deslocar ele, não de um polígono, né, de qualquer figura, você quer deslocar ele no plano cartesiano de um lugar para o outro. Então, por exemplo, a translação ela aplica uma matriz de deslocamento operando sobre as coordenadas homogêneas da forma, somando os fatores tx e ty a todos os vértices originais. Então, por exemplo, para esse caso aqui, a gente tem esse losango, entendeu? Mas a gente pode brincar aqui com os fatores de translação. Então, se eu aumentei o meu TY, ele ficou um pouco, ele foi trasladado um pouco mais para cima. Eu aumentei o meu TX também, então ele também foi um pouco para o lado. Eu posso voltar um pouco ele, entendeu? Se eu der um 1, ele vai voltar um pouco mais assim, no sentido da esquerda, né? O Y também, ele no caso vai mudar se é para cima ou para baixo. Então a gente descer um pouco mais os ângulos. A gente poderia, por exemplo, desenhar ele aqui na origem. E aí daqui a gente vai fazendo alterações, né? Então pegar aqui 3 e 8. Bora ver para onde é que ele vai. Ele já até meio que saiu do Canva. Então a translação é essa operação de deslocamento, né, de um polígono de um lugar para o outro no plano cartesiano, translação 2D. Agora a gente pode ir para a operação de escala. A escala, no caso, ela vai aumentando o tamanho, né, de um determinado polígono. Aqui a gente tem um losango, supondo que eu tenha uma escala igual a 1. Então, nesse caso aqui da rotação, a gente tem um retângulo que ele está meio que em pé, né? Porque o nosso ângulo de rotação está igual a 90. Se eu mudar esse ângulo de rotação para 180, ele já volta a ficar meio que deitado, só que para esse lado mais à esquerda e abaixo do plano cartesiano. Se eu botar o meu ângulo igual a zero, ele fica mais ou menos aqui, posicionado na origem, né? No x positivo e no y positivo. Se eu mudar ele, por exemplo, a 270, não, 45 graus, ele já vai virar em posições mais intermediárias, né? Então, olha como ele fica. 270, acredito que vai ser mais ou menos. Não, 270 não. Acho que. Vamos ver, 180 para chegar. Por exemplo, 225, ele já fica nessa posição mais intermediária. Então, aqui a gente consegue ver muito bem, né, como funciona essa questão da rotação dos polígonos. Agora, por último, a gente vai entrar na fase das projeções. Então, nós temos três tipos de projeção. A gente vai começar com a projeção ortogonal. Para as projeções, como a gente tem que desenhar assim, muitos vértices, eu já tenho aqui pronto as coordenadas de um cubo, né? São 16 vértices, no caso. Para o caso da projeção ortogonal, a profundidade é anulada e o cubo fica perfeitamente alinhado com a nossa visão. Então, a face traseira fica exatamente atrás da frontal. Na prática, o resultado visual disso é um quadrado plano 2D, né? No caso da projeção ortogonal. Então, a gente vai desenhar ali, vira praticamente um quadrado normal. Entendeu? Ele transforma o cubo num quadrado. Isso é o caso da projeção ortogonal. Então, aqui na projeção oblíqua, a gente tem aqui esse cubo e ele é desenhado aqui como se fosse 3D mesmo, né? Nessa perspectiva em que ele não descarta a profundidade. Então, a gente consegue ver a profundidade do cubo muito bem. O cubo ganha volume, né? Ele ganha aquela cara de desenho técnico. Então, a projeção oblíqua é muito interessante, é muito legal como ela consegue nos passar essa sensação de profundidade, mesmo que isso aqui, na verdade mesmo, seja um desenho 2D, né? E por último, a gente tem a projeção perspectiva. Essa projeção perspectiva, ela tem essa variável a mais, que é a distância da câmera, né? Isso. Então, aqui a gente tem o cubo, e a gente tem uma distância da câmera igual a 10. Então, a gente desenhando ela, a gente vê o cubo com essa face frontal grande, entendeu? E as arestas de conexão, elas convergem. Então ela força, de uma certa forma, a face traseira do cubo a encurtar, né, visualmente.
o que simula o comportamento de uma lente real, de uma certa forma. Então, a gente percebe nessa parte das projeções como que a computação gráfica ela visa meio que criar umas ilusões de óticas, né, para o usuário. A gente aumentar um pouco a distância da câmera, se eu ver aqui, botar 15. Então a gente já tem umas alterações aqui na forma de ver. Confesso que eu não entendi muito bem aqui porque ficou desse jeito, mas é muito fascinante aqui como funcionam essas projeções. Aqui, ó, com a distância da câmera menor, a gente vê que a face traseira ficou ainda menor, né? Simulando cada vez mais esse comportamento de lente, né? O midback diminuindo para 4. Olha como fica. Fica bem estranho, né? Tá aqui o 5. Então, acho que não faltou mais nenhum. Essa foi a apresentação de todos os algoritmos que a gente viu na disciplina, a demonstração deles funcionando no nosso software aqui. Os códigos-fontes estão todos disponíveis nos repositórios do GitHub. E essa foi a minha apresentação.